Pessoal, quem não me conhece, sou Harley Pacheco, um dos psicólogos integrantes do IPSI, que é o Instituto de Psicologia Social, Comportamental e Experimental. A gente oferece lá no IPSI atendimento psicológico, por custo simbólico para as pessoas que não têm condições de pagar. E, eventualmente, a gente oferece o serviço de psicologia gratuitamente. Hoje, para quem nunca assistiu, a gente tem aí alguns vídeos que são gravados, a gente tem alguns textos no site do IPSI, ipsi.com.br. E hoje a gente vai falar de um texto, a gente vai falar sobre um tema que ele é muito interessante. Eu imagino que ele seja também bem atual. O tema hoje do nosso diálogo, ele chama Experiência e Pobreza. É uma reflexão que tivemos em cima de um texto de um autor chamado Walter Benjamin, alemão. Tá? Para quem não conhece, para quem não sabe, Walter Benedict Schofield Benjamin, um pensador aí, um ensaísta, crítico, literário, tradutor, filósofo e sociólogo alemão, judeu, tá? E ele nasceu aí há muitos anos, morreu obviamente muitos anos também. Ele era associado à escola de Frankfurt e adepto da teoria crítica, que é uma das correntes que influencia aí a psicologia e a sociologia, E é um sujeito que foi fortemente inspirado por autores que são marxistas, E obviamente por pensadores místicos, judaicos. Walter Benjamin era um conhecedor profundo aí da língua e da cultura francesa, então ele traduziu obras muito importantes para o alemão, de vários autores que de repente em um outro momento a gente fale. O que a gente quer falar, hoje o que a gente quer passar, fomentar, na verdade, é um processo de reflexão, é fazer com que entremos num processo de reflexão mais profundo para que a gente consiga entender, ou pelo menos absorver um pouco do que o Walter Benjamin passou nesse texto, na Experiência e Pobreza. Hoje em dia, a gente está em 2015, finalzinho de 2015, indo para 2006. Hoje, quando a gente fala para as pessoas, ou se as pessoas conjecturam que nós gostamos de avaliar, de ler, de estudar autores aí, filósofos, pensadores, a gente é taxado de maneira pejorativa, olhado de maneira jocosa. E esse talvez seja um ponto que a gente aborde aí dentro do nosso diálogo. Você sabe que hoje no mundo moderno a gente vive uma pobreza aí de experiências. O que a gente não sabe, e o que o Walter Benjamin nos faz refletir, é que algumas experiências elas valem muito mais do que tesouro, propriamente dito, que dinheiro, porque é por meio dessas experiências, das verdadeiras experiências, que a gente encontra a felicidade. E a felicidade ela está nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, e não necessariamente nas matizes do bem material. As pessoas pensam muito em dinheiro, pensam muito em trabalhar. Só que a gente vive aí um declínio de experiências positivas. Por quê? Bem, se a gente parar para pensar... Deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente está falando de um cara de 1800 e tanto, morreu em 1940, se eu não me engano, porque a gente não tem um autor melhor hoje para falar. Hoje, no sentido de... A gente vai falar sobre o Paulo Coelho, fazer uma reflexão sobre o Paulo Coelho, é melhor você se jogar aí debaixo de um ônibus. Sem tirar... Mas enfim. A experiência hoje, ela é passada, ela é transmitida para os jovens de modo muito ameaçador. Você vai nas escolas, os adultos em casa, no nosso trabalho, a maioria das vezes a experiência ela não é passada para a gente de modo não ameaçador, de modo não conciso. Ela é passada. Não, você vai fazer assim. Mas por que, chefe, eu tenho que fazer assim? Você tem que fazer assim porque eu quero. Ah, meu pai, é assim que eu tenho que fazer alguma coisa? Não.
Você vai fazer assim porque eu quero que seja assim, eu aprendi assim. As pessoas, de repente, elas não racionalizam para entender que o jovem ele tem que receber essas experiências de modo mais parcimonioso, mais conteúdo, para não parecer imperativo. Embora muitas vezes, né, reconheçamos que precisamos de seguir nesse modelo. Atualmente, passar experiências é algo que está em baixa, porque quase sempre as experiências não são boas. Vai falar de um emprego? Fale-me de suas relações amorosas. Cada vez mais a gente tem menos experiências positivas para falar. Isso, porra, velho. A gente vive num mundo em que as coisas estão acontecendo de tal maneira, de tal jeito de caótico, que a gente não tem coisas boas para falar. Então, quando a gente vai passar a experiência, a gente sempre passa experiências ruins. Isso é ruim, porque o nosso jovem ele tem que estar ciente de que também acontecem coisas boas, né? É, E mesmo quando a gente vai falar de coisas boas, a gente ainda fala de cada vez mais, fala de uma maneira muito pobre. A gente fala muito sobre fala mal das experiências, né? Obviamente a gente tem mais experiências ruins do que experiências boas, mas quando a gente tem uma experiência ruim boa, a gente fala pouco, fala de maneira pobre, de maneira insuficiente. Poxa, meu, assim a gente vai acabar aqui influenciando negativamente os nossos jovens, né? Nesse contexto, aí surgiu uma nova forma de miséria, que é o que o Walter Benjamin chama de miséria técnica. O que é isso? É a técnica, é o produtivismo se sobrepujando ao humano, ao que é humano, né? É aquela angustiante riqueza de ideias que nos levam a pensar sempre em produtividade no sentido de trabalhar muito, de ganhar mais dinheiro e se dedicar e fazer com que a gente se dedique menos, de repente, a coisas que valem mais a pena, como brincar com seu filho, como conversar com a sua namorada, como tomar um sorvete com seu sobrinho, comer uma pizza aos domingos ou uma macarronada com seus pais, né? Daí, meu, foi um pulo a partir desse cenário é um pulo para que a gente passe para o reverso dessa miséria galvanizante, que foi o surgimento das tais ciências cristãs, astrológicas, quiropráticas, entre outras, né? Lembrando que a gente está fazendo uma reflexão em cima de um texto do Walter Benjamin. Não quer dizer que necessariamente a gente concorde com o que ele pensa, né? Olhando as atuais relações no nosso mundo cotidiano, fica perceptível o modo fugaz, terrível e caótico cujo depositamos nossas esperanças, né? Poxa, a gente deposita nossas esperanças em coisas tão estapafúrdias, né? A gente vai ver. Você deposita a tua esperança em quem? No Romário, né? A gente está no final de 2015. E quem é a nossa esperança no governo? Romário. Aí se eu paro pra pensar, porra, Walter Benjamin. Não, porra, ia pedir desculpa pelo porra, mas acabei falando porra de novo. Eu paro pra avaliar que o Walter Benjamin, em 1800 e uns quebrado, né? Falava assim: olha, as atuais relações elas são fugazes, terríveis e caóticas, e nós depositamos as nossas esperanças em coisas estapafúrdias. Aí eu paro para olhar aqui em 2015 e falo, pô, estou depositando as minhas experiências, estou depositando a minha esperança no Romário. No Romário, como político. Pô, não que o Romário não seja um cara bom. Até acho que é, entendeu? Mas porra, tem políticos de carreira e eu estou depositando a minha esperança no Romário, que é um jogador de futebol. Não, não, beleza, estou depositando a minha esperança no Tiririca. Poxa, meu, será que só tem esses caras que são bons na política? Ou será que o mundo é tão perdido que tem uma ou outra figura que se destaca
fora do campo da política e que no momento seguinte, né, adentra e faz algo que é positivo. Pensando assim, a gente consegue olhar com um pouco mais de clareza para as nossas experiências que são pobres, né, e que nos tornam mendigos de coisas boas. Hoje é meio que uma honra, né, uma prova de honradez admitir que a gente tem essa pobreza e confessar que a gente está inserido numa barbárie, né? Essa pobreza que eu estou falando aqui, pessoal, essa barbárie, ela é uma barbárie ideológica, de pensamento, né? Que nos priva de entrar em processo de reflexão, porque acabam tirando do foco de coisas que realmente importam. Hoje o mundo está tão caótico, né? Que a gente não consegue extrair experiências boas, né? Muitas. A gente acaba falando mais de experiências ruins. E justamente por isso a gente não consegue, né? A gente não tem motivação para dar início a projetos novos a partir de uma tábua rasa, né? E o pior, assim, o que é pior é que já tem pensadores, a gente já tem pessoas aí que são intelectuais, a gente já tem pessoas aí cultas que estão se adaptando à pobreza de experiência. Isso conota uma total e radical desilusão com o século e, ao mesmo tempo, com a fidelidade ao nosso modelo cultural, né? A gente percebe a pseudocultura, né, ou a semicultura sendo disseminada, né? E vai chegar um momento, de repente, que a gente não consiga mais parar, né? Eu queria citar um filme que eu assisti uma vez na faculdade, mas não lembro o nome. Um dia eu ainda vou lembrar e eu posto aí nos comentários para que vocês vejam. Mas, né, resumindo rapidamente, era um cara que era congelado, acho que ele era militar, mas não tinha um perfil de ser militar forte, era um cara magrinho, magrelinho, pá, queria entrar para as Forças Armadas, se não me foge a memória, que era congelado junto com uma prostituta que estava devendo muito para o governo, entraram numa experiência, os caras foram congelados e acordaram assim, por acaso, né? O projeto não deu certo, eles ficaram lá, entre aspas, né, mortos. E aí passou-se muitos anos, muitos anos, os caras se levantaram e acordaram no mesmo lugar, lá no mundo que ele vivia mesmo, lá no planeta Terra, mas as pessoas eram completamente idiotas. Eram seres que não pensavam, embora as pessoas tinham sinapse, né? Elas não pensavam. Isso é o que eu imagino que a gente está próximo a acontecer. Isso é o que a gente está próximo a viver. A desilusão com esse modelo cultural que a gente vive ele é tão grande, né, que a gente chegou a um como a gente tem uma experiência positiva para passar e as que tem são pouquíssimas, raríssimas. Né? Pobreza de experiência, né, seguindo a lógica, aliás, conjecturando em cima de uma lógica do Walter Benjamin, da qual eu concordo, é aspirar um mundo em que se possa ostentar tão pura e claramente a possibilidade de que coisas boas aconteçam, de que coisas boas resultem da nossa pobreza de experiências. Para que a gente não fique pobre, abandonado, afastado de todo o patrimônio humano que está empenhado por um valor baixíssimo, né? Em que a tenacidade e o privilégio é para alguns poucos poderosos. Bem, eu sei que esse tema é um tema que delongaria horas e horas de diálogo, né? Embora eu esteja fazendo monólogo, mas o objetivo desse vídeo, da nossa conversa, é que, primeiro, só para você entender o porquê a gente faz um vídeo ou porque a gente escreve um texto. Porque quando a gente lê ou quando a gente assiste um vídeo, a gente não está só. Se você está sozinho aí, você não está mais, porque agora você está assistindo um vídeo na qual eu estou apresentando uma ideia para você. Então, o ideal é que a gente converse, né? Eu fale, você interprete e racionalize isso, né? E a gente construa um diálogo, né? Metaforicamente falando, construa aí um racional em cima da nossa conversa.
Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Para que você entenda, para que você pegue esse nosso discurso, isso que a gente falou agora, e avalie, pô, será que é isso mesmo que está acontecendo? E o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Né? De repente, eu vou começar a falar para meus filhos coisas boas. De repente, eu vou começar a ignorar o mundo extremamente produtivista. Lógico, não dá para ignorar 100%, mas pelo menos tirar um tempo para você, um tempo para sua vida, um tempo para os seus pais, um tempo para sua família, né? E que é algo para que a gente não perca a gênese do ser humano, que são os relacionamentos e as experiências que a gente vive e que a gente possa de alguma maneira deixar um legado aí, tá? Bem, fiquem à vontade para falar o que quiserem, né? A gente não é dono, eu não sou dono da verdade, só uma reflexão. Sugiro que leiam o texto do Walter Benjamin, é um texto muito bom, não é difícil de ler, né? Chama Experiência e Pobreza. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.